Igreja, boa noite, neste sábado, dia 23 de setembro de 2017, irmãos. Mais uma vez o Espírito Santo de Deus me manda trazer uma palavra de exortação para a amada igreja. E em nome santo do Senhor Jesus Cristo, vejamos. Hoje nós vamos tratar, irmão, do pecado adâmico de Adão, que ao pecar, aceitando a oferta do diabo e comendo do fruto proibido, ele abre a porta para o pecado e a morte. Na época, o filho primogênito de Adão e Eva cometeu o primeiro homicídio, ou seja, Caim. Portanto, vejamos, irmãos, nós já vimos que o salário do pecado é a morte, conforme está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, quando nós recebemos e confessamos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós recebemos, conforme está escrito em Efésios capítulo 2, versículos 8 ao 10, nós recebemos a salvação, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E ao pecar, a Eva ao comer o fruto proibido e dar a Adão, Adão teria a opção de não aceitar comer deste fruto, de não aceitar cometer este pecado de desobediência contra Deus, e ele se pedisse a Deus, Deus mandaria outra adjutora para ele, Deus faria o procedimento e mandaria outra adjutora para ele, mas não. Adão optou pelo pecado e com isso vieram as consequências. Deus os tirou, os expulsou do jardim do Éden, e Deus disse para eles que eles morreriam, que eles seriam imortais, irmãos, como Deus, mas que eles passariam a morrer, que os anos deles seriam contados, que eles passariam a morrer, que os filhos seriam gerados mediante dor, ou seja, e com o fruto do pecado adâmico de Adão e de Eva, de Eva e de Adão, mas no caso é Adão que era o principal, que foi feito por Deus, conforme está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou nos seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente, assim foi feito Adão, e conforme também está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 26, e disse o Senhor Deus, façamos o homem à nossa imagem, e conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou, Deus lhe disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus criou o homem para ser imortal, mas com o pecado, o homem entrou à natureza de Satanás, que é a morte, e com isso vieram as consequências. E o primeiro homicídio foi como consequência da desobediência de Adão e de Eva, ou seja, Caim mata o seu irmão Abel. Por quê, irmãos? Por inveja, por ter visto que Deus, por sondar o coração do homem, Deus por sondar o coração de Caim e de Abel, Deus viu que a oferta que Abel trouxe foi de todo o coração para Deus, pois ele escolheu das primícias, os primogênitos dos seus animais, do sangue e da gordura das suas ovelhas. O Deus sondou o coração de Abel e viu que no coração de Abel havia intenção de oferecer a ele o melhor. Já o coração de Caim, ele também trouxe do fruto da terra, mas ele não trouxe assim, pelo que é relatado na Bíblia, ele trouxe o fruto da terra, mas Deus, ele sonda o coração do homem, irmão, conforme está escrito em Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. E como consequência, Deus aceitou a oferta se agradou mais da oferta de Abel do que a de Caim, e houve a inveja, e houve o homicídio, e houve a ira por parte de Caim, que ele poderia ter contido a sua ira, pois também Deus já se irou, e no Salmo 4, versículos 4 e 5 está escrito, irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o vosso coração,
e sossegai, ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Portanto, ele poderia ter se irado, mas não ter consumado a ira, mas não. Ele se irou e ele matou Abel, mas por consequência do pecado de Adão e de Eva. O salário do pecado é a morte, e as consequências sempre vêm para aquelas pessoas que pecam. Portanto, vejamos que está escrito em Gênesis capítulo 4, dos versículos 1 ao 15, o nascimento de Caim e Abel. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais um irmão, Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Ou seja, Deus se agradou da oferta de Abel, porque Deus viu o coração de Abel e o coração de Caim, que Abel ele trouxe de todo o seu coração para Deus, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-se-lhe o semblante, e o Senhor disse a Caim: por que te irastes, e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, pois seja, ele não fez de todo o coração aquela oferta. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominará. Deus estava alertando ele, você está com o coração pesado, você está com o coração irado, o pecado está batendo à sua porta, mas você pode conter o seu coração, você pode conter a sua ira, você pode irar e não consumar a sua ira, e não pecar. Mas vejamos o primeiro homicídio. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, seu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? Ou seja, Deus ainda estava dando oportunidade a Caim de confessar a sua culpa e de se inocentar. Ele certamente responderia pelos seus atos, mas ele teria o perdão de Deus, mas ele não, ele continuou mentindo a Deus. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra, e agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da sua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares da terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade do que eu possa ser, que a que possa ser perdoada. Ou seja, ele mesmo se condenou, ele mesmo determinou a sentença que Deus daria para ele, que Deus, quando perguntou a ele: onde está o seu irmão? Deus queria que ele confessasse, ele responderia pelos seus atos, mas Deus o perdoaria, mas ele achou que jamais seria perdoado, que a maldade dele foi grande e que não tinha perdão. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. Então, irmãos, Deus, mesmo Caim cometendo aquela barbárie, Deus foi misericordioso com Caim. E esta é uma lição, irmãos, que fica para a amada igreja. Por quê? Porque Deus sonda o coração dos homens. Deus não estava interessado nos carneiros, nas gorduras de carneiro, na oferta de Abel, na oferta de Caim. Deus estava interessado como eles se moveram no seu coração para fazer aquela oferta a Deus. Como hoje, Deus não está interessado no dinheiro, mas Deus está interessado em como a pessoa separa as primícias da sua renda, as primícias do seu salário para oferecer a Deus. Deus, ele sonda o coração do homem, irmãos, conforme está escrito em Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. E que fica esta palavra de exortação para a amada igreja, irmãos. E nestes dias nós vamos estar falando, nós vamos
dar continuidade a estes esclarecimentos bíblicos até Noé, até o dilúvio, irmãos. Vão ser outras pregações, pelo tempo ser curto, nós vamos nos ater aqui, portanto oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por esta palavra de exortação que o Senhor traz à sua amada igreja, nesta noite, neste dia 23 de setembro, neste sábado. Senhor, muito obrigado pelo esclarecimento, muito obrigado pelo Senhor nos mostrar que o Senhor sonda é o coração, muito obrigado pelo Senhor nos mostrar que nós podemos conter a nossa ira, que irar não é pecado, o pecado é consumar a ira. Portanto, Senhor, continue a nos guardar, continue a nos dirigir, a nos encaminhar, continue a sondar os nossos corações e nos ajuda, Senhor, a arrancar dos nossos corações tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não provém de ti, para que sejamos dignos de entrar em sua presença. Muito obrigado pelo Senhor nos mostrar que o salário do pecado é a morte e que pela graça nós somos salvos, ou seja, por um favor imerecido, que isso não vem de nós, é dom de Deus, é o seu dom, e os seus dons são irrevogáveis. O Senhor não anula aquilo que o Senhor deu como dom, os seus dons são irrevogáveis. Portanto, que fica esta palavra de exortação para a amada igreja, em um nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e glória.